Eu vou pegar uma apresentação fazendo integração na apresentação do Rui, que foi muito boa, e eu vou puxar vários ganchos. Eu queria antes falar um pouco do Itaú. O Itaú, criado há 53 anos atrás, ele foi criado para fazer isso, ajudar o setor produtivo. E começa a aparecer agora uma outra função do Itaú que nós não tínhamos pensado, é que é ajudar a comunicação ao consumidor. Tá? Que, junto com vocês, empresas, nós vamos procurar fazer isso. E eu vou contar rapidamente, nós estamos praticamente meia hora atrasado, eu vou tentar fazer dentro do tempo para que a gente consiga dar na sequência. Tá? Quer dizer, o Itaú, ele é do governo, como eu falei antes, ele é do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Agricultura, e ele integra na APTA, uma das unidades da Secretaria. Ele integra várias unidades, que tem a APTA regional, que trabalha com proteína animal, biológica, que trabalha com proteína animal, zootecnia, que trabalha com pesca, que trabalha com proteína animal, Itaú, que trabalha com proteína animal, e Instituto de Economia Agrícola, que trabalha com proteína animal. Então, proteína animal é fundamental, na realidade, no nosso trabalho. A hora que nós entramos no Itaú, o CTC, que a Ana vai apresentar para vocês hoje, um trabalho bastante interessante, proteína animal, Tecnolate, proteína animal, engenharia de processo, proteína animal, química, análise sensoriais, microbiologia, proteína animal e embalagem, proteína animal. Isso para colocar vocês quanto proteína animal é importante para as instituições da Secretaria de Agricultura. E aí, complementando o Rui, a população que era, na realidade, ela era rural, ela passa a ser urbana, e ela vai ser cada vez mais dependente do quê? De alimentos processados. E alimentos processados com qualidade e o que todo mundo chamando hoje de saudabilidade. Tá? E o mundo já falava, vários anos atrás, que a população vai crescer em 2020, nós vamos precisar aumentar 20% a produção de alimentos, e quem vai ser o campeão, o mais importante player de todo esse processo? O Brasil. Tá? Então, quer dizer, isso é extremamente estratégico para nós. E aqui, complementando também o Rui, eu queria mostrar, não sei o quanto está legível para vocês aí, esses que seria vermelho, também rosado aqui, são países, ou grupo de países que perderam o mercado exportador. União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, o que acabaram perdendo o mercado internacional. Por exemplo, aqui, em 2002, a União Europeia tinha 20,5% do mercado, ela caiu para 16%. Os Estados Unidos tinha 14,4%, caiu para 12%, e o Brasil, que tinha 5,4%, foi para 7,5%. É um jogo, na realidade. O Brasil jogou bem. Acho que o Rui apresentou de uma forma extremamente consistente todo esse processo. Tá? E nós chegamos, hoje, ganhando esse mercado. Mas, cuidado, eu vou mostrar mais adiante que esses países, União Europeia, Estados Unidos, esses países, Austrália, esses países, o Canadá, eles estão atentos à necessidade de montarem planos estratégicos para o setor de alimentos e bebidas e, no futuro, recuperar esse mercado perdido de exportação. E aqui, novamente complementando o Rui, quer dizer, o Brasil exporta mais ou menos 50 milhões de toneladas ano de produtos alimentícios. Desses 50 milhões, 45 milhões são chamados semi-elaborados, num valor de aproximadamente $600. Tá? E somente 5 milhões de o chamado industrializados, com um valor médio de aproximadamente $1.500, $1.600. E se nós pegarmos carne, proteína animal, não é minha área, mas varia algo em torno de $2.000 a $3.000, $4.000 a tonelada.
Então, a hora que nós pegarmos esses 50 milhões de toneladas, se nós aumentarmos os produtos industrializados, ou se nós aumentarmos a exportação de carne, não tem dúvida, a nossa balança vai ser muito maior. Tá? E aí, a indústria de alimentos e bebidas. A indústria de alimentos e bebidas é o maior setor industrial brasileiro, 1,7 milhões de empregos diretos. Na realidade, todos aqueles dados que já foi apresentado pelo Rui, onde ela tem primeiro lugar na exportação de vários produtos alimentícios, porém, esse fator aqui é um que nós temos que mostrar. Você entende? Nós temos que trabalhar em produtos industrializados com maior valor agregado. Agora nós vamos ter 7 a 11 de outubro, Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, em Colônia. Vocês vão lá, nós, com certeza, a BPA vai estar lá, você entende? Nós encontramos o ministro Turra na feira do Cial, em Paris, o ano passado. O Brasil tem feito um bom trabalho, porém, a parte de produtos industrializados ainda é deficiente. Significa que há uma abertura, e uma abertura extremamente estratégica para quem? Para o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que trabalha com vocês para produzirmos produtos com valor agregado. E aqui a gente enxerga melhor os principais setores em 2015, segundo a BIA, da indústria de alimentos. Nós temos carne e derivados e laticínios. Se nós somarmos proteína animal, nós temos que aproximadamente 40% do nosso negócio, tá, brasileiro de alimentos é proteína animal. Tá? E aí, novamente, eu vou pegar como nós tivéssemos feito em parceria, você entende? Não, rastreabilidade é uma coisa importante. O Rui mencionou uma rastreabilidade anterior à que eu estou falando agora. Falando uma rastreabilidade desde a produção do campo, tudo. Aqui, o Zé Guilherme aqui presente, você entende? Há praticamente 2, 3 anos, está buscando um caminho para a gente fazer um trabalho de rastreabilidade do controle das temperaturas para manutenção das qualidades dos alimentos. A Claire já fez várias apresentações, e nesse seminário aqui, que nós fizemos no 24 de novembro do ano passado, eu apresentei, inclusive, vários exemplos que a Claire mostrou e trouxe para nós, do uso de embalagens, para que o consumidor pudesse ter uma maior rastreabilidade do seu trabalho. E aqui, complementando essa parte de share de categorias de produtos cárneos, tá? O in natura é o maior, tá? Congelado é 88% e resfriado a 12%. Eu estava nessa apresentação da ABIEC, que é a Associação Brasileira de Exportadores de Carne Bovina, e na Fiesp, o ano passado, final do ano passado, e eles mostraram que o valor da carne resfriada é maior do que a carne congelada, entre outras coisas, pela própria qualidade. Então, nós trabalharmos nesse conceito aqui, de aumentarmos esses 12% de carne resfriada, é importante para nós. Tá? E agora eu vou contar um pouco da nossa experiência, pelo menos de uma área do Itaú, na produção de informações para o mercado de diversos setores. Em 2008, tá, quase que 10 anos atrás, nós tivemos uma ideia de fazer um trabalho para mostrar para o mercado brasileiro as demandas, as tendências, e criamos o Brasil Food Trends 2020, junto com a Fiesp, e que foi lançado em maio de 2010, 7 anos atrás, mostrando ao mercado as tendências do setor de alimentos, trazendo aquela terminologia de saudabilidade, de rastreabilidade, trazendo de praticidade, das megas tendências, de uma forma mais organizada, consistente. Isso, na realidade, era conhecido internacionalmente, mas nós fizemos de uma forma que facilitasse o consumidor a entender, que facilitasse as empresas a entenderem onde estavam indo as tendências junto ao consumidor e onde eles deveriam investir. Aí nós desenhamos aqui,
praticamente 8 anos atrás, uma série de documentos chamado Série Trends 2020, que começamos a trabalhar. Na época, nós idealizamos 10 apresentações, 10 trabalhos, que foi até exagerado pela demanda nisso. Você demanda cada trabalho, na média, 2 anos a 2 anos e meio, com um grupo de 15 a 25 profissionais, de preferência de diversas áreas. Mas nós já aprontamos, e todos eles estão na internet, gratuitamente para todos, tá? O Food Trends, o Packaging Trends, que foi coordenado pela Claire, depois o Ingredient Trends, que foi coordenado pelo Vialta, depois Bakery Confection, e lançamos agora, em dezembro, dia 15 de dezembro, na ABIR, Associação Brasileira da Indústria Refrigerante, em Brasília, o Beverage Trends. Quer dizer, são todos documentos que alguns nós já não temos cópia física, mas eles estão todos disponíveis. Para quê? Para mostrar à sociedade, mostrar às empresas brasileiras as tendências dos diferentes segmentos, dos diferentes setores, e que nos ajudasse, inclusive, também ao Itaú, a desenvolver seus próprios trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. E nessa busca, ou nessa elaboração, nós chegamos que o mundo está de olho nisso, o mundo está se organizando ou organizado nisso, e o Brasil, novamente, não. Independente de termos uma indústria de alimentos extremamente forte, nós temos uma indústria forte, apesar de uma falta de um plano estratégico para essa indústria no país. Mas nós vimos que o mundo, ele concentra em 2 segmentos estratégicos: pesquisa, desenvolvimento e inovação, ciência, tecnologia e inovação, e assuntos regulatórios. Tem que haver uma combinação do fortalecimento desses 2 segmentos. E isso que nós vimos. Tá? E com isso, nós queríamos apresentar o Food Trends, que teve uma participação de quase todas as entidades setoriais, e um documento que nós fizemos com o CCGE Embrapa, que está também na internet, falando sobre a indústria de alimentos e o consumo de alimentos. E agora nós chegamos no ponto-chave. 4 de abril, eu estava num seminário em Chicago, no Food Protec, né, e assistindo uma série de eventos, e de repente eu vejo que a preocupação do modelo americano era na geração Z. Eu olhava assim e falei assim, puxa, nossa preocupação maior é milênio, geração Y. Não, eles estão preocupados da influência do consumidor de 7 anos de idade a 17 anos de idade nos milênios, nos pais. Tá? E isso mostra uma mudança muito complicada. Por quê? O que eu quero passar aqui? O que nós queremos passar aqui? O consumidor olha e vê informações sobre alimentos de uma forma extremamente confusa, complexa. Tá? Ele olha e ele não sabe mais. Eu vou mostrar para vocês com vários dados. Ele olha, ele vê revista, ele vê televisão, ele vê, esse produto é bom, esse produto é bom. E entrando no que eu vou mostrar mais à frente, aí começa a criar alimento de verdade, alimento de mentira. Tá? Aí alimento do bem, alimento do mal. Eu olho e falo assim, puxa, 45 anos eu estou aqui no Itaú. Nós não tínhamos ideia que isso ia aparecer. Você entende? Então, nós vamos montar um processo dentro das atividades das diversas unidades tecnológicas do Instituto para combater um pouco isso e mostrar também como nós podemos orientar melhor o consumidor, fora os gurus. Tá? E o que está por detrás de tudo isso, você entende? É que os gurus vêm de palestras, livros, blogs, é um negócio por detrás. É um negócio por detrás. E o Rui falou várias vezes, parte dessas colocações, boa parte dessas colocações, não tem fundamento científico e técnico. Ela é assim. O que nós temos de engenheiro de alimentos no mundo hoje, o que nós temos, na realidade, de advogados, médicos, nutricionistas, nutrólogos, é uma coisa impressionante, sem ser. Então, nós vamos ter que encontrar um caminho para isso. E aí vem as regras das boas e viáveis da nutrição sadia.
E aqui meu preferido, você entende? Alimentos do bem, alimentos do mal. E acho que alguns ainda gostam de tomar um whiskinho, você entende? Chamar um whisky de alimento do mal, você entende? Ou uma bela mortadela, você entende? De um alimento do mal, você entende? Não é justo. E o problema é tão mais complexo, que o Drauzio Varela colocou. O problema, nós médicos, é que nós não sabemos lidar com a obesidade. Você entende? Nós não sabemos. E aí, fácil, temos que achar um culpado. Quem é? Alimentos industrializados. Alimentos processados é o culpado. Ótimo, vamos embora. Tá? Eu peguei esse, é difícil, na super interessante, bem recente, de abril de 2017. Tá? Saiu os 12 mitos, e para minha felicidade, eu olhei um artigo coerente, falando assim, de mitos e fatos que nós criamos no nosso trabalho, e eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos começa a haver uma preocupação de não ser só midiático, explosivo ou sangrento, como a gente gosta de colocar em termos de mídia, mas uma mídia mais responsável e para trazer ao consumidor informações mais confiáveis e adequadas. Tá? E aqui eu queria trazer, quem é da região de Campinas ou de Campinas, o Correio Popular, o maior jornal de Campinas, está trazendo, ou trouxe, na realidade, um compromisso de ter uma mídia popular responsável que traga a notícia, que trouxesse a notícia mais confiável junto ao consumidor, junto ao usuário. E aqui nós vamos pegar alguns exemplos mais da parte técnica. Esse documento aqui, de Canadá de 2012, que os novos desejos dos consumidores. O que o consumidor quer? O consumidor quer produtos socialmente e ambientalmente responsáveis, claims mais críveis, transparência e autenticidade. Que agora do Boston Grupo, ele fala o quê? Que as marcas reflitam os valores dos consumidores, tenham mais transparência, mostrar valores e responsabilidade social, inovar em comunicação. E aqui está o grande problema, a nosso ver. Tá? O processo de comunicação mudou. Antigamente, as empresas criavam seus programas de marketing, faziam seus programas, e o consumidor, de uma certa forma, não tinha muita alternativa. Hoje, olha, nesse momento, várias pessoas podem estar recebendo informações e falando o que é verdade, o que não é verdade. E aqui, do IFIC Innovation Council, ele traz um dado que nós estamos trabalhando, vamos ajudar a indústria brasileira de alimentos, bebidas e embalagem no seguinte: qual dessas fontes você mais confia, segundo o INFIC, em 2015? Não é um negócio tão atrasado. Nos Estados Unidos. Ele fala no pessoal, no profissional de saúde, ele fala em amigos, membros da família, em 70%, 34%. E aqui, que não podemos mais admitir que as empresas de fábrica de alimentos, ele confia somente 7%. 10 vezes menos do que um profissional de saúde. Quem desenvolveu, quem estudou, quem pôs a cadeia toda produtiva para desenvolver, ele não confia. Tá? E aqui nós vamos saber. E o Brasil? Tem essa empresa, não sei se todos conhecem, do Health Focus, tá? Que faz uma pesquisa regularmente no Brasil, essa de 2014, e que ele coloca aqui, que eu estou confuso sobre o que comer, porque cada hora tem uma informação diferente. 51% da população brasileira está confusa, porque ela não sabe direito de onde vem a informação. E um dado mais preocupante, que começa em 2000 e já em 2014, ele está aumentando, que o consumidor está ficando cansado de dizer dos experts, dos especialistas, falando o que se deve e o que se não deve comer para o consumidor. Então, isso nos preocupa. Mas você fala assim, mas Brasil, Estados Unidos, olha a França. Tá? Nós pegamos, num evento que nós fomos do CIAL lá, nós pegamos assim, a França,
é uma coisa assim, que os produtos alimentícios que nos envenenam, e aí você vai. Quer dizer, é um processo mundial onde tem uma brecha. Aqui é um negócio também. Venda de revista, venda de artigo, venda de blogs, venda de informações, e isso é muito importante. Só que, na quase totalidade, falta embasamento técnico-científico. E aí o Brasil é um pouco mais complicado. O Brasil é um complicado que tinha um partido complicado, tá? E que, felizmente, estamos gradativamente descomplicando, e que no Ministério da Saúde criou um guia alimentar, onde falou o seguinte, criou uma nova categoria de produtos alimentícios inexistentes no mundo, e criou o seguinte, não comam alimentos processados. Numa população que é 85% urbana, em 2020 ela vai ser 90% urbana, você está, entre aspas, falando, na sacadinha do teu apartamento, você faça uma hortinha, crie uma galinha, você entende? E é complicado, é complicado. Nós temos que depender de uma indústria de alimentos que é séria. Agora, nós temos que entender o que comer dentro desse processo. Nós temos que entender o que faz bem. E eu quero dar um exemplo bastante simples nisso. Se nós comemos 1 quilo de feijão, 2 quilos de arroz por dia, você entende? E vamos comer o famoso arroz e feijão, que é um prato maravilhoso brasileiro, e colocarmos proteína animal, nós vamos engordar? Claro. Entrada e saída, o input-output da balança, fora a falta de exercício. Ontem saiu um dado do IBGE, que eu não... Jota, você pegou, né? Eu não consegui memorizar ainda, mas dizendo que diabetes aumentou 19%, obesidade já está em 19%, estão em 19%, e que exercício físico caiu 6% do brasileiro, tá? Entre 2016 comparado com 2015. Então, nós temos que mudar esse processo que é muito mais complexo, tá? E nós temos essa pérola aqui chamada Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí eu queria chegar no trabalho, que é o foco da apresentação. Nós criamos, na linha dos food trends, dos package trends, nós criamos o Brasil Processed Food 2020, a importância dos alimentos processados para a sociedade brasileira, junto com a BIA, e temos a participação, tivemos no começo, de 26 entidades setoriais, inclusive aqui presente, a BPA. Tá? E, diferentemente, nós tínhamos pensado em fazer um documento como fizemos nos outros. A ideia era fazer um documento, só que o documento é muito bom para a parte técnica. Para o consumidor, o documento é uma coisa muito difícil de ser absorvida. E no meio do caminho, nós desviamos e criamos esse site, que vocês receberam um cartãozinho que explica os 8 módulos que nós fizemos do site. O mais famoso de todo, que todo mundo agora está colocando mitos e fatos, tá? É o mitos e fatos mesmo, no processo da indústria de alimentos e bebidas. Tá? E aqui, de novo, Rui, vou puxar, você falou o posicionamento do presidente da República, mostrando, tentando falar que nós temos um processo extremamente profissional, do setor de carnes, e que não poderia ser generalizado como foi em hipótese alguma. Tá? E, na minha opinião, esse é meu ídolo, tá? Da defesa do setor de alimentos e bebidas do Brasil. Ministro Turra, tá, que a gente acompanha, e já coordenou, inclusive, já fez várias apresentações aqui no Itaú, em eventos do CTC, do Centro de Carne, tá? Um defensor, assim, com clareza, falando assim, curto e responsável sobre a carne, que o Rui já falou sobre isso, não vale a pena mais falar. Estamos há 31 dias, felizmente, boa parte do problema já passou. E aí nós resolvemos, já em dezembro do ano passado, criar a segunda fase do projeto Alimentos Processados, tá? Que já estamos nele. Tá? Essa segunda fase, ela melhora, na realidade, complementa os 8 módulos existentes. Ela traz uma demanda, por incrível que pareça,
nesse ambiente aqui, de um website, o nosso site, em espanhol e inglês. E nos chamou muita atenção isso, porque quase todas as empresas de alimentos e bebidas estão pedindo isso. Um site, porque não existe esse site generalizado falando sobre alimentos e bebidas. Por quê? Chile, Argentina, Colômbia e México, você entende? As grandes populações latinas que nós temos aqui, tá? Tem uma demanda de entender também o que é alimento processado, a parte nutricional dos alimentos processados. E isso já estamos trabalhando e vamos ter nessa segunda fase. A melhoria desse aqui, dos 8 módulos, a tradução, o site em inglês e em espanhol, tá? Um bloco que eu acho que vai ser o mais estratégico de todo. Como são produzidos os alimentos nos diferentes setores. E nós resolvemos selecionar 14 setores. Um deles é de carne e derivados. Um deles é de carnes e derivados. Então, nós vamos explicar como são feitos os alimentos, as boas práticas de fabricação, o sistema de qualidade, para que a gente chegue com isso junto ao consumidor. Tá? E criando 4 módulos: qualidade e segurança, legislação e normas, assuntos de destaque e comunicação com a sociedade. Nessa comunicação da sociedade, ele está um pouco aberto e nós vamos pegar vários segmentos. Um deles vai acabar sendo rotulagem. Tá? Existe uma demanda do consumidor de entender melhor e de simplificar melhor a rotulagem, que é extremamente complexo. Alguns países entraram por um sistema de faróis, mostrando aqui é vermelho em gordura, vermelho em açúcar, amarelo, coisas desse tipo, que cria uma confusão também junto ao consumidor. E, então, nós vamos estar trabalhando nesses 4 módulos, no site em inglês e espanhol, na melhoria dos 4 módulos, tá? E na elaboração de um documento mais simplificado na linha da série Trends 2020. Tá? Nós devemos ter esse ano, esse documento, nós vamos fazer num evento, esse lançamento, que é para mostrar essa primeira fase do Process Food. E aqui, talvez, o grande desafio, tá? Nós estamos trabalhando com a APA, Associação Paulista do Supermercado, a ABRA, Ação Brasileira do Supermercado, em criarmos, na realidade, cartilhas digitais, tá? Que pudesse também ser usado no supermercado, mostrando como é produzido, a importância nutricional, a qualidade do produto junto ao consumidor. E na carne, eu faço uma observação. Nós já tínhamos feito várias sugestões ao sistema produtor de carne que explorassem mais junto ao consumidor, a parte do valor nutricional da carne. E isso tem sido feito muito pouco ainda. Nós acreditamos que com esse problema do que apareceu da carne fraca, tá, nós poderemos dar uma recuperada e mostrarmos mais esse trabalho. Tá? Nós vamos fazer uma específica sobre mitos e fatos. Quer dizer, mitos e fatos talvez seja a coisa que mais chama a atenção. Quer dizer, e tentando mostrar o fato na base científica e tecnológica. Tá? E aqui uma experiência diferente. Tá? Nós estávamos na Secretaria da Agricultura, e vem um pedido via Palácio dos Bandeirantes, governador, para o secretário, que eles queriam alguém do Itaú na Jovem Pan Pânico. Entramos em pânico. Tá? Jovem Pan Pânico. Eu falei, o que nós vamos fazer com isso? Né? O pedido veio de uma forma que era quase impossível de ser recusado. Tá? Falei assim, eles estão querendo, assim, eles brincam demais, aí nós vamos tentar entender que é um programa diferente na Jovem Pan Rádio com o programa Pânico de televisão. Tá? Para Pânico de televisão, eu acho que eu não iria hoje, você entende? Mas nós fomos lá, chamei o Raul, que coordena a parte técnica da plataforma, e foi uma experiência extremamente positiva.
naquela época, 20 e poucos dias atrás, estava muito ainda falando papelão nos produtos carne. Papelão, nós olhávamos assim, vai ter que ter um sistema de logística, de captação de papelão. Principalmente para mim, vindo do setor de embalagem, você entende? Como é que eles vão querer? E aí fomos explicando. E uma experiência extremamente positiva, onde eles captaram. E foi, talvez, a nossa primeira experiência, tá, de falar com um público de 95% que não é o público que entra no Itaú. Você entende? O público que entra no Itaú é vocês, basicamente. As empresas, governo. Aqui não, é o consumidor que queria saber. E que num sistema de brincadeira entre eles e uma seriedade muito grande para comigo e com o Raul, tá? Nós conseguimos, e que nos chamou a atenção. Bolsonaro estava com 700 mil visualizações. Nós chegamos, será que nós vamos chegar no Bolsonaro? Você entende? Vai ser meio difícil. Mas a nossa surpresa foi que, semana passada, nós estávamos já com 72.593 visualizações no YouTube. Tá? É uma forma de comunicação que nós não estamos acostumados, nós não fomos preparados para isso, porém, que nós devemos apresentar, sim, porque isso ajuda o consumidor, através de uma instituição do governo, onde a missão é em benefício da sociedade, você aproveitar isso. E eu não sei o quanto de vocês conhecem o professor Tejon. Tá? O professor Tejon tem na Jovem Pan Agronegócio, ele é professor da ESPM, tá? Na marketing do agronegócio, e nós já estamos conversando há mais de 6 meses, e ele já criou o slogan, Jovem Pan e tal, alimento brasileiro saudável e legal, que nós devemos iniciar dia 23, no domingo, começando por ele, e depois nós vamos fazer, cada domingo, 2 minutos de colocações, e depois espalhado por várias rádios do Brasil, falando sobre o alimento, falando sobre a importância do alimento e a importância do alimento processado. Então, são caminhos que nós estamos fazendo, que nós vamos buscar nisso aí. E aqui, na realidade, dentro do projeto Brasil Alimentos Processados, Brasil Próximo do 2020, todas as entidades, as instituições que estão fazendo os seus projetos, os seus programas, nós estamos colocando dentro do nosso site para que haja uma divulgação interligada. Tá? E aqui, novamente, tá? A ideia é de informar e não de ensinar. Você entende? Nós vamos passar uma informação neutra, técnica, numa linguagem não tão técnica, mas mais palatável, que seja mais aceitável junto ao consumidor, para que ele tenha um site no Brasil, neutro, benefício da sociedade. E aí, finalizando, nós temos assim esses mitos. Carnes processadas não são saudáveis e devem ser evitadas. Cortar carnes processadas da sua dieta vai torná-lo mais saudável. As carnes vermelhas são responsáveis pela obesidade. E aí vamos. Nós temos que pegar esses mitos e apresentar os fatos. Tá? E os fatos, nós temos já um monte de informação. E, quando foi sábado, saiu um artigo do Marcos Ian, que eu gosto muito, trabalha na Fiesp, apresenta vários trabalhos na Fiesp, no COSAGRO, no Conselho do Agronegócio, ele dando, para finalizar essa minha apresentação, uma colocação sobre por que a carne é forte e legal. Ele dando por quê? Nós temos todo o sistema que foi mostrado aqui, de produção de milho, de soja, de farelos, para a produção de proteína animal. Nós temos uma cadeia integrada e organizada. Nós temos um sistema de fiscalização muito rígido, muito parte devido às exigências, como o Rui mostrou para nós. E com isso, nós terminamos agradecendo essa oportunidade de, junto com a BR Quality, organizar hoje aqui no Itaú
esse evento para que nós pudéssemos esclarecer e aproveitando, colocando esse material mais disponível para o consumidor brasileiro, que é o que, no final, esteve confuso nesses últimos 30 dias e acho que hoje não mais. Muito obrigado pela atenção e obrigado por estarem aqui presentes. Eu vou responder de uma forma bastante objetiva. Nós, desde 2008, quando nós lançamos o Food Trends, tá? Com todos os outros trends, nós optamos em passar essas informações gratuitamente ao consumidor, às empresas. E, para isso, nós buscamos duas fontes, a iniciativa privada e as agências de fomento. Tá? E aí eu faço uma crítica ela é real. As agências de fomento, FAPESP, FINEP, CNPq, olham isso e falam assim, não, isso não é prioridade no Brasil. Nós olhamos e falamos, sim, isso é prioridade do Brasil, tanto pelo sucesso que nós obtivemos. Mas aí nós não tivemos nenhuma outra chance, a não ser o governo do Estado de São Paulo, através de nós, da participação do Itaú, e a iniciativa privada através dos patrocínios. Então, nós conseguimos fazer isso graças aos patrocínios da iniciativa privada, complementado com os recursos do governo do Estado de São Paulo, que é o custeio do próprio Itaú. Não, claro que falta. Falta, entre outras, uma maior integração, falta uma... A palavra-chave para nós chama-se comunicação. A comunicação, ela foi feita de uma forma até agora. Com a mídia social, ela tem que ser modificada. Eu estava com parte da família, domingo, na Páscoa, da geração milênio, e eles viraram para mim, eu estava falando do Habib's, nós vamos ter uma reunião com Alberto Saraiva, dono do Habib's, que está interessado num projeto com o Itaú, para aproveitar os resíduos do próprio Habib's, e eles viraram para mim e falaram assim, o quibe no Habib's não tem carne. Não, nós vimos uma reportagem, está no YouTube, quibe no Habib's não tem carne. Eu falei, mas não pode. E a geração foi lá buscar, falando, tio, o senhor tem razão, quibe tem carne no Habib's. Eu falei, se não chamaria quibe, né? Vindo numa família libanesa, seria alguma coisa... Ou pode fazer quibe vegetariano, você pode fazer, uma outra é outro produto. Então, essa parte de comunicação, e nós vimos no Pânico, você entende? Como o pessoal, nossa, aí eu fui na academia, olha, o vizinho viu, quer dizer, uma coisa que não é no nosso dia a dia do Itaú, mas nós vamos buscar um canal, e quanto mais integrado ele for, melhor, com as prefeituras, na realidade, as entidades setoriais. Eu trabalho desde 1980, puxando as entidades setoriais a trabalhar junto com instituições de pesquisa, não tenha dúvida que isso é importante para nós.